Hola, ¿qué tal? Sean todos bienvenidos. Yo soy la profesora Elisângela y voy a trabajar con ustedes lengua española para la segunda serie de la enseñanza media. Pero antes de empezar nuestra classe, você, aluno, já está cansado de saber, não é mesmo? Nós temos que dar para vocês alguns recadinhos importantes. Vocês sabem quais são? Primeiro, diz respeito aos alunos que têm acesso ao Classroom. Então, clique no link da atividade, mas não engane o professor. Faça a atividade e aí sim valerá como presença. Já você, aluno que não tem acesso às plataformas digitais, você sabe que lá no seu colégio tem o dia que entrega as atividades impressas, não é mesmo? Vá até lá, pegue as atividades, faça com capricho, dedicação e no dia combinado, entregue-as na secretaria do seu colégio. Lembrando, alunos, que nós já iniciamos o terceiro e último trimestre. Todo esse ano foi um aprendizado para todo mundo, não é verdade? Não foi e não está sendo fácil. Então, agora, pega firme, capricha. Estamos chegando no final. Mas antes de chegarmos no final, vamos nos esforçar mais um pouquinho com a nossa classe de hoje. Pero antes de empezar com a classe de hoje, vamos acordar que hablamos em la classe passada, la classe de número 44, que tinha como título ¿Conoces a essas personalidades? E nesta classe hablamos sobre gênero, fotografia e biografia, léxico e expressões relacionadas à temática. E hoje, em la classe de hoje, vamos estudar a classe ou a aula de número 45, que tem como título La Colômbia de Gabo. O que será que vem a ser Gabo? Vocês já vão aprender. Nesta aula, nós vamos falar sobre o gênero biografia, aspectos culturais da Colômbia e sobre Gabriel Garcia Marques, que vocês já vão conhecer quem é, tudo bem? Pessoal, aqui nós temos o mapa da América Latina. Olha a aula de geografia, né? Professora de geografia, me perdoem se eu cometer alguma gafe, mas eu vou tentar não cometer. Então, aqui nós vamos falar um pouquinho da Colômbia, que é este país que se localiza ao extremo norte da América do Sul. Su paisaje está marcada por bosques tropicales, la cordillera de los Andes y varios cafetales, vários cafezais. La lengua oficial de Colombia es español. La moneda es el peso colombiano. Y la ciudad más populosa y también la capital de Colombia es Bogotá. Então, agora que começamos a falar um pouquinho da Colômbia, teve uma coisinha ali que eu acabei de falar, que é o que eu quero saber de vocês, na atividade 1. ¿Te acuerdas qual é a capital de Colômbia? Letra A, é Bogotá. B, Lima. C, La Paz. Ou será que a capital da Colômbia é Caracas? Então, a gente já volta com a resposta correta, tudo bem?
Ah, essa devia estar muito fácil. Quem foi correndo atrás do Atlas, do tio Google, para descobrir a capital da Colômbia, hein? Qual será que é? Acabei de falar, né? Então, letra A capital da Colômbia é Bogotá. Mas eu também quero fazer um teste comigo mesma. Olha aqui, vamos ver se eu falei certinho. Lima é a capital do Peru. La Paz é a capital da Bolívia. E Caracas é a capital da Venezuela. Espero que eu não tenha errado, professor de geografia. Me desculpem se eu fiz alguma bobeira aqui. Mas a intenção foi a melhor. Vamos lá, então. Pessoal, a Colômbia, ela possui alguns aspectos culturais que nós vamos conhecê-los agora. Actualmente, la cultura colombiana se ve reflejada en una serie de manifestaciones como la arquitectura, música, arte, literatura, entre otras, destacándose por tener personalidades reconocidas como Gabriel García Márquez, Fernando Botero, Juan Pablo Montoya, Carlos Valderrama, Juanes, Shakira e Sofia Vergara. Então, vocês observaram que eu falei alguns nomes que são reconhecidos na Colômbia, não é mesmo? Nesta atividade aqui, la actividad 2, eu tenho as imagens de alguns destes nomes que eu les dije. Então, temos acá, letra A, B, C, D e E. Aqui embaixo, nós temos os nomes deles. Qual que vai ser a função de vocês? Vocês vão relacionar a letra do nome da pessoa, aliás, a letra da imagem da pessoa ao seu nome. Super fácil, né? Tenho certeza que tem alguns aqui que vocês já conhecem. Tá fácil? Tá, né? Então pesquisa lá, que luego volvemos com a resposta correta.
E aí, pessoal, pesquisaram as imagens, ou vocês até já sabiam quem eram alguns dessas personalidades colombianas? Vamos ver quem são? Olha lá, então. Letra D é quem será? Um ex-jogador de futebol, Carlos Valderrama, era da seleção de Colômbia. Letra C é um cantante, Juanes. Eu creio que vocês conhecem algumas músicas dele. Letra A, eu acho que foi a mais difícil, né? Super difícil. É a Shakira. Letra E, eu acho que vocês talvez não o conheçam, mas vocês irão conhecê-lo hoje, que é um escritor chamado Gabriel Garcia Marques. E a letra B é um automobilista, é um corredor de Fórmula 1, piloto de Fórmula 1, que é o Juan Pablo Montoya. E então, fácil? Eu acredito que essa não foi tão fácil, porque algumas pessoas vocês talvez não conheçam, mas também não estava tão difícil, né? Lembra que eu falei que vocês iriam conhecer esse nome daqui a pouquinho? Este simpático senhor chamado Gabriel Garcia Marques. Se vocês lembrarem no começo da aula, o título da nossa aula hoje é La Colômbia de Gabo. Gabo é ele, Gabo é o apodo, digamos, o apelido do Gabriel Garcia Marques. E La Colômbia de Gabo? Porque o Gabo é colombiano. Vamos conhecer um pouquinho, então, desse importante escritor, cuentista da América Latina? Vamos lá, então? Gabriel José Garcia Marques foi um importante cuentista, novelista, periodista, jornalista e activista político colombiano. Nació el 6 de marzo de 1927 en el municipio de Aracataca, Colombia. Murió el 17 de abril de 2014, a los 87 años en la Ciudad de México. Es considerado por la crítica literaria mundial como uno de los escritores más importantes del siglo XX, do século XX. En 1982, ganó el Premio Nobel de Literatura por su trabajo. La obra más popular de García Márquez es 100 años de soledad, 100 anos de solidão, donde el autor mezcla lo épico com um realismo fantástico. Então, pessoal, presta atenção aqui, ó, realismo fantástico. Nós já vamos falar um pouquinho sobre esse termo, tudo bem? Então, aqui agora, nós temos algumas das principais obras do Gabriel Garcia Marques. São elas: Informe de um náufrago, Nadie le escribe al coronel. Acabei de falar dessa obra, né? 100 años de soledad, Ojos de perro azules, Crônica de uma muerte anunciada, Amor em tempos de cólera e Del amor e outros demônios. Então, chegamos à nossa terceira atividade. Sobre Gabriel Garcia Marques. Vou falar em espanhol. Penso que esse aqui é mais bonito. Sobre Gabriel Garcia Marques, é correto afirmar que, letra A, foi um importante cuentista, novelista, periodista e activista político chileno. Letra B, sua obra mais popular é 100 años de soledad. E letra C, morreu em Colômbia. Então, pesquisa um pouquinho, relembre o que foi falado sobre o Gabriel Garcia Marques e logo, logo nós voltamos com a resposta correta.
E então, temos aqui a resposta. Sobre Gabriel García Márquez, é correto afirmar que sua obra mais popular é 100 anos de soledad. Olha aqui a letra A. Ele não é chileno, ele é colombiano. E a letra C. Ele não morreu na Colômbia, ele morreu na Ciudad de México, no México. Tudo bem? Então, agora, vou falar poquito mesmo, sobre o livro 100 anos de soledad, que foi o livro mais famoso do Gabriel García Márquez. A obra, um pequeno resumo, tá? Aliás, resumo e pequeno é a mesma coisa. Um resuminho. A obra narra a história de 7 gerações da família Buendía, em um pueblo fictício de Macondo. Então, a obra vai narrar a história de 7 gerações da família Buendía, que acontece em um povoado fictício, né? Porque é uma história criada, então, na cidade de Macondo. Esse povoado não existe, foi criado para essa história. A novela convirtió a Gabriel García Márquez en el maior exponente del realismo mágico. Então, a novela transformou o Gabriel García Márquez no maior expoente do realismo mágico, que eu falei para vocês agora há pouco, que nós já vamos entender o que é isso. A história parece estática. Ocorrem acontecimentos que se repetem em forma cíclica, uma e outra vez. Todos os personagens parecem estar predestinados a padecer de soledad. Todos os personagens parecem estar predestinados a morrer até o fim na solidão. Lembra que eu falei desse termo? Realismo mágico, que a gente já ia conversar sobre isso? Então, o que vem a ser um realismo mágico? Quais são as características do realismo mágico? A característica principal del realismo mágico es la alteración de la realidad con acciones fantásticas que son narradas en un modo realista, dando por sentado la aceptación de estos hechos como reales y verdaderos, tanto para los protagonistas como para el lector. Então é mais ou menos assim, pessoal, o realismo mágico. Durante a narrativa do livro 100 Anos de Solidão, acontecem coisas que não são reais, não são desse mundo, mas para os personagens faz total sentido. E quando você começa a ler a obra, para você também faz sentido. Daqui a pouquinho vocês vão conhecer alguns episódios que aconteceram no livro que relata esse realismo fantástico, tudo bem? Aqui, como eu falei para vocês, nós temos um fragmentozinho do livro de um realismo fantástico. Então, em dado momento ali na história, acontece uma lluvia de flores, uma chuva de flores. Quando muere José Arcadio Buendía, caem del cielo minúsculas flores amarillas, tantas que las calles amanecieron tapizadas de una colcha compacta y tuvieron que despejarlas con palas y rastrillos para que pudiera passar el entierro. Quando morreu, então, o José Arcadio Buendía, caiu do céu minúsculas flores amarelas. Eram tantas que as ruas amanheceram cobertas como se fosse uma coxa compacta. E tiveram que tirar de lá com pá e com rastelo para que o enterro do José Arcadio Buendía pudesse passar. Então, assim, pense comigo, o que é uma chuva? Essa chuva de flores não é uma metáfora, não é uma comparação. Foi chuva de verdade, só que ao invés de chover água, choveu flor. Isso não é normal, isso não é real, né? Então, isso seria o realismo fantástico. Mais um episódio que aconteceu que faz parte do realismo fantástico. El nascimento del último miembro de la familia com cola de cerdo. Já vou dizer o que seria uma cola de cerdo. Solo quando lo voltearam boca abajo se dieron cuenta de que tenía algo más que el resto de los hombres y se inclinaron para examinarlo. Era uma cola de cerdo. O nascimento do último membro da família com um rabo de porco. Somente quando o colocaram boca para baixo, é que eles se deram conta que o bebê tinha algo mais que o resto dos homens. E quando inclinaram para examiná-lo, viram que realmente era um rabo de porco.
mais um episódio, mais acontecimento que, na realidade, é impossível isso acontecer, né? Eu, pelo menos em 40 anos de existência, nunca vi isso acontecer. Mas é uma narração, é ficção, tudo pode acontecer. E se é um realismo fantástico ou mágico, é a mesma coisa? Também pode acontecer. Então, isso que significa realismo mágico ou realismo fantástico. São situações que não são comuns, não são mesmo, né, acontecer. Tranquila? Llegamos à actividade 4. Sobre o realismo mágico, é correto afirmar que é a alteração da realidade com ações fantásticas, é uma narração que conta a respeito da vida do autor, ou é a alteração da realidade com ações reais. E então, sobre o que eu acabei de explicar para vocês sobre o realismo mágico ou fantástico, quais dessas opções estão corretas? Pesquisa lá, a gente já volta.
E aí, gente, fácil? Difícil? Conseguiram entender um pouquinho o que é o realismo mágico? E, principalmente, o que é o realismo mágico presente na obra 100 anos de solidão ou 100 anos de soledad? Vamos corrigir? Sobre el realismo mágico, es correcto afirmar que, letra A, es la alteración, né, muda, altera a realidade, com ações fantásticas, como foi o caso da chuva de flores, como foi o caso do rabinho de porco numa criança. Letra B não é porque é uma narração que conta a respeito da vida do autor. Em nenhum momento falou sobre a vida do autor, né? E letra C, é a alteração da realidade com ações reais? Não, né? Ele não modifica a realidade e coloca ações reais. São ações mágicas, fantásticas. Tudo bem? Facinho, né? Então, eu acredito que estava muito fácil, mas agora que eu vou saber se estava fácil de verdade, vamos ao nosso quiz para vocês fazerem aquele testezinho, se prestarem atenção ou não? Vamos lá, então. Alguns de esses nomes fazem parte da cultura colombiana. São eles. Então, nós temos aqui algumas opções de nomes que fazem parte da cultura colombiana. Mas cuidado, que tem alguns aqui que não fazem parte. Letra A. Pablo Neruda, Gabriela Mistral e Gabriel García Márquez. Letra B. Pablo Neruda, Shakira, Juanes e Carlos Valderrama. Letra C. Gabriel García Márquez, Shakira e Juan Pablo Montoya. E então, o que vocês acham? Qual deles será que fazem parte da cultura colombiana? Pensa um pouquinho. A segunda atividade é a seguinte. Em 1982, ganhou o Prêmio Nobel de Literatura e sua obra mais popular é 100 anos de soledad. Quem ganhou este Prêmio Nobel? Foi Gabriela Mistral, Pablo Neruda ou Gabriel García Márquez. Então, chegou a hora de vocês me mostrar para que vocês vieram, que vocês prestaram atenção na aula e sabem tudo. Já voltamos com a resposta correta.
E então, chegaram à resposta correta, prestaram bastante atenção, tenho certeza que sim. Então, alguns nomes que fazem parte da literatura colombiana. Olha lá, o Pablo Neruda e a Gabriela Mistral, eles são chilenos, então não, só estava certinho aqui o Gabriel Garcia Marques. Pablo Neruda, Shakira, Juanes e Carlos Valderrama. Se não fosse o Pablo Neruda, que é chileno, estaria certa. Letra C, Gabriel Garcia Marques, Shakira e Juan Pablo Montoya. Sim, os três são chilenos, os três são colombianos. E a questão 2, essa estava muito fácil mesmo. Passamos a aula toda falando desse senhor, não é mesmo? Então, quem foi que ganhou o Prêmio Nobel da Literatura pelo livro 100 Anos de Solidão? Claro, o Gabriel Garcia Marques. Muito fácil, né, pessoal? A aula de hoje estava mais para literatura, não trabalhamos gramática. Eu creio que estava um pouquinho mais fácil de vocês entenderem, não tinha tantas palavras diferentes do português, não é? E o que a gente aprendeu nessa aula de hoje, então? O que aprendemos hoje? Lembra do título? La Colômbia de Gabo? Aprendemos um pouquinho sobre a Colômbia, onde nasceu o Gabriel Garcia Marques, ou Gabo, que é a mesma pessoa. E nessa aula nós falamos sobre gênero biografia. A gente não explicou passo a passo o que é um gênero biografia, porque já teve essa aula com o Pablo Neruda, não é mesmo? Mas nós falamos sobre a vida do Gabriel Garcia Marques, que seria a biografia dele. E também alguns aspectos culturais da Colômbia. Aqui, o Gabriel Garcia Marques deixou uma mensagem para nós outros. Soy un escritor realista, porque creo que en América Latina todo es posible, todo es real. Asumir nuestra fantasía, que es una forma de realidad, puede dar algo nuevo a la literatura universal. Gabriel García Márquez. Entonces, nuestra clase de hoy termina aquí. Besos y luego volvemos.